O nosso assunto de hoje é a parte 8 da maquete de Deus. Nós temos falado há várias semanas já dentro desse assunto. E, na realidade, hoje veremos o último tópico, a última parte da maquete de Deus. Então, nós estaremos concluindo nesse dia. Tudo bem? Eu gostaria de ler com você um texto em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Esse texto é um texto bastante conhecido e eu quero iniciar o nosso assunto com base nele. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a palavra vem dizendo isso, Jesus tinha acabado de falar sobre a ansiosidade, sobre as preocupações que cercam a nossa vida debaixo deste sol. A preocupação sobre onde moraremos, como nos manteremos, como conseguiremos, satisfazer as necessidades que dia a dia chegam diante de nós, necessidades pessoais, mas também da família. E todos os seres humanos são realmente confrontados com essas preocupações. E essas preocupações são legítimas. Mas o Senhor diz aqui o seguinte, que realmente todas as pessoas da terra, como ele diz no versículo 32, se preocupam com isso. Mas, apesar de nos preocuparmos com isso, nós devemos ter em mente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Na realidade, esse é o assunto da nossa 8ª coluna da maquete de Deus. É justamente essa visão de que nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos do mundo. E que estamos apenas de passagem por este lugar. Que brevemente estaremos no nosso verdadeiro destino, a nossa verdadeira morada. É por isso que, quando Paulo estava orientando Timóteo sobre o que ele devia instruir para a igreja de Éfeso, ele determinou que as pessoas agissem de tal modo que se apoderassem da verdadeira vida. Amém? Então, isso é muito, muito importante, tá? E nós vamos ver aqui um pouquinho mais adiante, Jesus falando um pouco sobre essa questão do reino de Deus. Veja bem, aqui no capítulo 13, versículo 44 em diante, o texto fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, aqui está mostrando claramente como nós devemos encarar o reino de Deus. Devemos encarar como o bem mais precioso, mais valioso, a conquista mais desejável que nós podemos adquirir. E, na verdade, quando digo nós podemos adquirir, não é bem que nós podemos adquirir. É porque Jesus Cristo conquistou e nos entrega gratuitamente. Então, à medida que ele faz isso, que ele processa isso, que ele conquista isso, ele torna a sua conquista como nossa também. Então, na verdade, nós alcançamos tudo isso pelos méritos de Jesus Cristo. A conquista dele vem para nós e nos torna participantes dela. Amém? Essa conquista, ela fica à disposição para ser apropriada por todo aquele que crê. Todo aquele que crê recebe realmente tudo isso que o Pai tem preparado. Vamos retornar lá em Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14, para podermos compreender melhor sobre esse reino ao qual nós pertencemos
e que deve constituir a nossa prioridade, nos mantermos nele. Amém? Então aqui em Daniel 7, versículo 13 e 14, fala assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se a ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, nesse texto, que Daniel escreveu por volta do ano de 600 a.C., ele teve uma visão de Jesus sendo recebido na glória do Pai, depois de ter entregue a sua vida em favor da humanidade, depois de ter conquistado a vitória sobre o mundo, a carne, o diabo, depois de ter vencido todos os seus inimigos, depois de ter tomado a cédula, aquela cédula que era contra mim e contra você, encravando na cruz com todos os nossos pecados, despojando os principados e potestades, expondo publicamente ao desprezo e triunfando na cruz. Depois de fazer tudo isso em meu favor e em seu favor, o que acontece? Jesus comparece perante o Pai. E a primeira coisa que Daniel vê, justamente, que ele fala no versículo 9, é que ele estava olhando e foram postos os tronos e o ancião de dias se assentou. Aleluia. O ancião de dias é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Criador de todas as coisas. Ele se assentou. E logo depois, Daniel diz que ele continuou olhando. E agora vinha outro. Não mais o ancião de dias, mas o Filho do Homem. Um semelhante ao Filho do Homem. E se aproximou, foi se achegando onde estava o ancião de dias. E diz a palavra que os anjos, os assistentes ali do Pai, fizeram com que o Filho do Homem, Jesus Cristo, chegasse até onde estava o Pai. O acompanhassem até lá. E aí o que aconteceu? E aí então o Pai entregou ao Filho todo o domínio, a glória, o reino, para que as nações, povos de todas as línguas o sirvam. E determinou que Jesus estaria naquele momento tomando posse do seu reino eterno, que jamais seria destruído. Amém? Então, e continuando aqui, ainda no livro de Daniel, no versículo 17 e 18, vai falar sobre nós. Amém? E diz assim: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então está falando dos poderes temporais, os poderes que estão assim dominando sobre este mundo. Mas os santos do Altíssimo, eu e você, os santos do Altíssimo, nós que cremos em Jesus, os santos do Altíssimo, nós que colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. E agora aqui, no versículo 27, só para concluir esse assunto, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém? É nesse momento que tem o cumprimento daquela palavra de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o 11, dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós fazemos isso hoje, porque o reino de Deus chegou e já foi abraçado por nós, já foi assumido por nós, já foi apropriado por nós. E Jesus Cristo nos levou à condição de reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Então nós já fizemos isso hoje, mas chegado o momento certo, o momento definido pelo Pai, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dizendo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o Senhor de todas as coisas. Amém? É conforme o Salmo
que a Miva leu agora há pouco, o Salmo 24, que diz: o Senhor é a terra e a sua plenitude. E depois no final diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. E quem é esse Senhor forte e poderoso? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, logo as portas se abrirão e ele entrará no seu reino com poder e glória, conforme diz a sua palavra. E nós estaremos vendo na sequência do estudo esses acontecimentos. Amém? E servirá de edificação, de fortalecimento e de elevação espiritual para mim e para você. Porque Paulo disse assim, no Romanos 8, versículo 18, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então isso é realmente um fato da maior, da mais elevada importância para mim e para você. Amém? Vamos abrir Mateus 28, do 18 a 20, porque é ali que Jesus passa para os discípulos a informação de que aquilo que Daniel havia visto de maneira profética, no capítulo 7 do seu livro, acabou de se cumprir. Amém? Então diz assim, Mateus 28, do 18 a 20, fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então percebe bem, nesse momento, Jesus havia recebido do Pai o domínio de tudo, e quando ele se apresentou aos discípulos, ele falou: todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o céu e a terra me pertencem. As vidas que habitam no céu e na terra, eu conquistei a todos através da entrega do meu sangue. Então agora vocês vão e reúnam essas pessoas. Amém? Reúnam num corpo todo aquele que crê, todo aquele que confessar. É conforme diz lá em Marcos 16, o 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Amém? Então, agora, vamos pegar e ver o seguinte. Abram aí em 1 Timóteo, capítulo 4, ou melhor, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Aqui vai ficar claro o plano que Deus fez para todo ser humano. Amém? Então, 1 Timóteo 2, de 1 até o 4, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, esse texto expressa o desejo, o que está no coração do Pai. O Pai deseja que todos os seres humanos, desde as pessoas mais simples até as autoridades mais elevadas da terra, estejam sendo inseridos. Mas acontece que, para ser inserido no reino de Deus, é necessário que a pessoa receba os benefícios que Jesus Cristo promoveu na cruz do Calvário. Que ela se reconheça com Jesus Cristo na cruz, que ela se identifique com Jesus Cristo na cruz, que ela se identifique com Jesus na sua morte, na sua ressurreição, na sua glorificação. É necessário que a pessoa creia nisso, que ela creia com o coração, que creia de verdade, e que ela confesse com a boca. Por quê?
porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, será salvo. E como salvo, ele participará desse reino eterno de Jesus Cristo. Ele passa a ser um dos santos do Altíssimo, que está lá declarado no livro de Daniel, capítulo 7. E, portanto, nessa condição de filho e herdeiro do Pai, todo reino que pertence ao Pai e que o Pai já entregou nas mãos do Filho Jesus Cristo, pertence também aos seus demais herdeiros. Mas como é que entramos na posse da herança? Entramos na posse da herança pela nossa identificação com Jesus Cristo, pela nossa rendição a Jesus Cristo. No momento em que nós abrimos mão da nossa vontade, do nosso querer, do nosso desejo, nos entregamos ao Senhor para que a vontade dele se cumpra em nós e assumimos o compromisso de viver para a glória dele. Porque a palavra de Deus diz que Jesus morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para ele. Ele que morreu e ressuscitou por cada um de nós, é para ele que devemos viver desse momento em diante. Amém? Então, à medida que fazemos isso, à medida que Jesus Cristo encontra a habitação verdadeira dentro de nós, que nos tornamos morada de Deus em espírito, conforme falamos na nossa segunda live desse tema, na maquete de Deus 2, quando nos tornamos esse templo de habitação, de morada de Deus Todo-Poderoso, então realmente nós passamos a fazer parte da família de Deus e do reino de Deus em toda a terra. Nós assumimos a nossa posição de reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai, que é o propósito de Deus para todos os seres humanos. Entendam bem, Deus não fez nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa viver longe dele. Deus fez todos os homens e todas as mulheres para estarem no seu reino eterno. Não fez nenhum ser humano para ir para o lago de fogo e enxofre. Não fez. Mas, infelizmente, multidões e multidões irão para lá. Por que irão para lá? Porque não creram, não se apropriaram da graça de Deus, não se deixaram envolver pela obra de Deus em seu favor. E, portanto, estarão com aquele que escolheram. Ou que não escolheram, mas enfim, para permanecer com Satanás, para permanecer com o diabo, ninguém tem que fazer escolha nenhuma. Ou escolhemos viver para Jesus em todo o tempo e permanecer com ele por toda a eternidade, ou então, se não escolhemos nada, já fizemos a pior escolha. Porque quem não se rende a Jesus Cristo vai realmente passar a eternidade com Satanás e os seus anjos. Nota bem, Deus fez o lago de fogo e enxofre para o diabo e seus anjos. Para o diabo e os demônios. Para aqueles que se levantaram contra o Criador. No levante que Satanás fez antes mesmo que o homem existisse na terra. Então, no levante em que ele fez, ele quis se tornar semelhante ao Altíssimo. E diz a palavra que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e também batalharam o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. E os seus anjos foram lançados com ele. Então foi para Satanás e os demônios que Deus fez o lago de fogo e enxofre. Não foi para nenhum ser humano. Amém? Nenhum. Diz a Bíblia aqui, no versículo 3, que nós acabamos de ler, versículo 3 e 4. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus não é salvar uma parte e deixar outros perder. Não. O plano de Deus é salvar todos. Porém, o plano dele só se consolida, só se concretiza quando o homem fala: muito bem, Senhor,
eu aceito o teu plano para a minha vida. E eu te entrego a minha vida, para que seja feito nela a tua vontade, para que se cumpra toda a tua palavra. Entende? Então, quando a pessoa faz isso, ela se volta para Deus dessa maneira, numa completa rendição, então aí sim, o plano de Deus é realizado na vida dessa pessoa. E Jesus declarou que isso é algo impossível ao homem. O homem não pode se salvar de jeito nenhum, ninguém pode se salvar. Mas ele disse que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então Deus já providenciou a salvação de todo aquele que crê. E para que o homem desfrute disso, basta receber de graça os benefícios que Jesus Cristo conquistou na cruz. É de graça sim. Mas a partir do momento que nós recebemos, nós temos o compromisso de guardar aquilo que recebemos, de viver e andar em obediência e submissão ao Senhor até o fim dos nossos dias na terra. Amém? Então, quando nós recebemos essa graça, nós nos submetemos a ela e ela vai transformando a nossa vida. E diz a palavra em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. Então, Deus começou a boa obra na minha vida e na sua vida, e Ele vai completar. O que é que nós não podemos fazer em hipótese alguma? Desistir da caminhada. Em hipótese nenhuma. Aconteça o que acontecer, dentro do que der, haja o que houver, o reino de Deus tem que ser a nossa escolha. A nossa escolha. Temos que agarrar. É nesse sentido, irmãos, que Jesus falou que o reino de Deus é tomado pela força. É nesse sentido. Não é que eu tenho que lutar fisicamente contra... Não, não tenho que fazer isso. Ao contrário, os meus inimigos são espirituais. Eles não existem fisicamente. Eles não existem. Porém, eu tenho que vencê-los. E como é que eu venço? Permanecendo em Jesus, crendo e obedecendo na palavra de Deus, confessando cada verdade que a palavra de Deus vem ao meu conhecimento. Que quando uma verdade vem ao meu entendimento, eu devo tomar posse dela e confessá-la, como temos feito nas nossas 8 últimas lives e faremos hoje também. Na verdade, essa é a 8ª em que estaremos fazendo esta confissão. Amém? Então é necessário conhecer a palavra de Deus, é necessário obedecer a palavra e é necessário confessar para que ela faça o efeito completo na nossa vida e para que a obra que Deus começou, Ele leve até o final, leve até a conclusão, em nome de Jesus. Então você percebe aqui que Deus preparou o céu, preparou as moradas eternas para a habitação dos seres humanos. Quais seres humanos? Todos. Infelizmente, muitos não estarão lá. Por quê? Porque Ele preparou para todos. Mas todos aqueles que quiserem receber isso, só podem fazê-lo através da entrega, da rendição total e completa da vida ao Senhor Jesus Cristo, e é necessário viver debaixo do senhorio de Jesus como servos da justiça e como servos de Deus. Amém? Então, na verdade, quando Jesus nos libertou do império das trevas, nós ficamos libertos, ficamos livres. Mas nós fomos transformados em quê? Em servos da justiça. Fomos transformados em servos de Deus. Em outras palavras, nós continuamos servindo a alguém. Só que agora o nosso Senhor nos ama, cuida de nós, nos protege e divide conosco toda a sua glória e o seu reino. Essa aqui é a grande diferença. Agora, se a pessoa não assumir essa posição, não tomar essa decisão, ela permanece ligada ao império das trevas, onde Satanás reina e onde o prazer dele é promover sofrimento, é matar, roubar e destruir. Então, na verdade, são as opções que Deus coloca diante do ser humano. As opções.
Cada pessoa pode e deve escolher, é necessário que ela faça uma escolha. Deixar de fazer escolha é escolher as trevas. Entende? É necessário fazer escolha. Qual a nossa escolha? Jesus, o Senhor. Senhor e Salvador, dono. Nós temos que nos ver e nos reconhecer como propriedade exclusiva de Jesus, para a sua glória, para o seu louvor e para o seu prazer. Amém. Amém? Isso é necessário que a gente tenha assumido na nossa vida e que estejamos realmente no sentido assim de firmeza, exercer força mesmo. Amém. Força. E contar com a força ilimitada do nosso Deus para vencer todas as dificuldades que surgirem no nosso caminho. Amém. Amém? Nós vamos ainda prosseguir, porque a palavra de Deus tem riquezas de detalhes assim extraordinários para estarmos compartilhando. Eu quero ler um texto aqui na segunda carta de Pedro, que é muito, muito interessante e importante, para que saibamos como deve ser essa nossa vida debaixo da graça. Amém? Para que sejamos verdadeiramente cidadãos celestiais. Amém. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que nós trouxemos a imagem do terreno. E assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Como os homens terrenos, assim são também os demais homens terrenos. E como o celestial, assim são também os celestiais. Então é necessário que a nossa vida tenha a marca de um homem, de um cidadão celestial. E aqui o Pedro vai dar algumas informações importantes de como que nós nos apropriamos disso. Amém? Então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder de quem? De Deus Pai, o Criador e sustentador de tudo que existe. Então, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então o texto começa dizendo o seguinte, que Deus já nos deu, quando nos recebe na sua família, tudo o que é necessário para vivermos a vida que Ele deseja que vivamos. Amém? E como que isso chega até nós? Aí continua o texto. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Nesse sentido. Até que o conhecimento dele se torne o quê? Completo, que se torne pleno em nós. Amém? Então, através do conhecimento completo daquele que nos chamou. Quem nos chamou? O Pai nos chamou. Nos chamou para sermos semelhantes ao seu Filho, para recebermos o caráter, as características de Jesus Cristo como Filho perfeito do Pai. Então, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E Ele, então, nos tem dado tudo o que é necessário para que vivamos a vida que Ele deseja. E pela sua própria glória e virtude, conforme diz o texto, agora no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que coisa interessante. Como é que Deus colocou à minha disposição e à sua disposição esse arsenal de recursos? Através das suas preciosas e muito grandes promessas. Muitas vezes a pessoa fica, sabe, clamando por promessas como de casa própria, de carro novo, de novo emprego,
Todas essas coisas são importantes. Todas são importantes. E tudo isso Deus tem para dar. Mas você percebe que todas as pessoas procuram essas coisas. Então o convite que Jesus Cristo fez lá em Mateus 6,33 é o seguinte: não fique preocupado com essas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Amém? Então, quais promessas nós devemos nos apropriar de todas aquelas que Deus fez? Justamente as promessas que fazem de nós, que operam em nós, que realizam em nós o querer de Deus, o plano de Deus, a construção que Ele quer fazer do nosso caráter, da nossa vida como casa espiritual dEle. Essas promessas é que são as principais que nós devemos conhecer e tomar posse. Muito mais do que qualquer outra. Por quê? Porque qualquer promessa de casa própria, sabe? De carro, você vai ter durante, sei lá, pouco tempo. Só que essas promessas muito grandes de Deus, que visam a formação do nosso caráter como homem de Deus, como mulher de Deus, como homens semelhantes a Jesus, elas são para toda a eternidade. Então elas são nossas para sempre. Não apenas por um momento, por um tempo. Amém? É necessário ter em mente que a nossa vida, ela passa como um suspiro. No momento estamos aqui e no momento seguinte já não estamos. Por isso não podemos viver em função daquilo que é temporal, que é desta vida presente. Nós devemos eleger, devemos escolher o mais excelente. E quais são as promessas mais excelentes que Deus fez? Justamente aquelas que nós temos visto desde a maquete de Deus 1 até agora. Essas são as preciosas e muito grandes promessas de Deus para formar em mim e você o caráter de Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Então, eleja essas promessas. Conheça profundamente cada uma delas e confesse, para que através da confissão você se aproprie delas em nome de Jesus. Olha só. E é justamente através dessas promessas que nos tornamos participantes da natureza divina. Que a vida de Deus, a vida Zoe, vem para nós e se torna nossa propriedade. Que a vida eterna se torna nossa propriedade. Amém? A vida eterna está em Jesus, Jesus está em nós, então nós já temos a vida eterna. A vida eterna para nós não começa após a morte, não. Ela já começou. Nós já estamos vivendo em função da eternidade. Nós somos cidadãos celestiais. Estamos aqui nessa terra? Estamos. Mas estamos aqui na condição de representante de Deus, embaixadores do reino dos céus na terra. Para promover o quê? A reconciliação do homem que ainda está perdido com o nosso Pai Celestial, para que esse homem perdido também se torne participante do reino de Deus e adquira, conforme diz o texto, a natureza divina que nós já possuímos em Cristo Jesus. Amém? Amém? E aí ele vai falar de algumas coisas que nós precisamos ir tomando posse. Com o objetivo de quê? De nos livrar da corrupção e das paixões que existem no mundo. Então, se nós estivermos ligados, dominados pelas paixões do mundo, pela corrupção do mundo, nós não podemos fazer parte do reino de Deus. É impossível. É necessário romper com esse estado de coisas, romper, quebrar, eliminar esse tipo de coisa da nossa vida, para que possamos ser realmente homens e mulheres que são cidadãos celestiais. Amém? Aí ele diz de coisas que nós devemos ir agregando à nossa vida. Então, a partir do versículo 5, ele elenca essas coisas. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Sabe o que é diligência? Determinação, zelo, firmeza. Sabe? Empenho. É necessário empenhar
nesse sentido, no sentido de avançar nesse plano que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, reunindo toda a vossa diligência, associai. Quem é que faz isso? Nós fazemos. Deus já nos deu o recurso para fazer, mas nós é que temos que tomar a decisão de fazer e empenhar todo o nosso esforço, toda a nossa diligência, toda a nossa determinação, todo o nosso empenho para que isso aconteça. Amém? É nesse sentido que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Amém? Muito bem. Toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. É necessário empenho para que todas estas coisas estejam sendo associadas na nossa vida, que sejam internalizadas em nós, cada uma delas. E o Pai já nos deu tudo o que é necessário fazer isso. O que Ele nos deu? As suas preciosas e muito grandes promessas. E é através dessas promessas que vamos tomando posse dessas coisas. Só que você precisa conhecer essas coisas para tomar posse corretamente. Por quê? Porque muitas vezes fica tomando posse de coisas que são medíocres, de pouco valor, que só servem para essa vida. Mas estas coisas aqui, a Bíblia diz que elas são para nós, para que nós estejamos trazendo para a nossa vida, vivendo todo o tempo com elas, porque elas nos acompanharão por toda a eternidade. Amém? Então, olha só, versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós, primeiro existindo, você traz para dentro de você, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você lembra que a palavra de Deus diz que Jesus quer a árvore que não dá fruto, ele manda cortar? Pois bem, se nós buscarmos essas coisas com diligência, com determinação, priorizando isso, considerando como as conquistas mais importantes para a oração, para a busca, para tudo. Então, estas coisas existindo em nós e aumentando, não nos deixarão inativos no reino, não nos deixarão infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, elas nos farão realmente participar dessa conquista de Jesus e dessa vida de Jesus, de maneira ativa, de maneira decisiva. Agora, olha só. E aquele que não busca essas coisas? Pois aquele, no versículo 9, em quem essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Que tristeza! Isso aqui no capítulo 2, Pedro vai discorrer melhor, e ele vai dizer que quem faz isso aqui é semelhante ao cachorro que voltou e está comendo o próprio vômito, porque se esqueceu do grande poder, da grande manifestação da graça de Deus que nos resgatou do império das trevas. E voltar às práticas pecaminosas é como o cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. É como a porca lavada que volta ao espojadouro de lama. Basta você ler o capítulo 2 dessa carta de Pedro, que ele vai discorrer sobre esse assunto. Então não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer. Nós temos que ser diligentes na busca de todas essas promessas de Deus para a nossa vida. Deus, vendo o nosso empenho, vendo a nossa determinação em buscar essas coisas, jamais deixará de nos atender. Mas Ele quer ver isso. Ele quer ver. Amém?
Ele quer ver isso. E agora, então, versículo 10 e 11, ele vai fechar esse texto dizendo o seguinte, olha só. Por isso, irmãos, procurai cada vez maior. Ou seja, se você já foi diligente em acrescentar essas coisas na sua vida, então agora seja ainda mais diligente. Seja cada vez mais diligente. Seja cada vez mais determinado na busca dessas coisas. Amém? Cada vez mais. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Existe uma tradução que fala assim, porque procedendo assim, nunca, jamais tropeçareis. Amém? E agora fechando o texto. Pois desta maneira é que você será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, você viu que fazer isso não é uma opção, não é uma alternativa, é uma necessidade. Amém? Então fazer isso, dar esses passos, fazer essas associações é uma necessidade que nós temos. E agora vamos lá verificar, né? Qual será a recompensa das pessoas que realmente viverem tudo isso e tomarem posse desse reino de Deus. Amém? Aqui em Apocalipse 2, versículo 26 ao 29, diz assim: ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com certo de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, e dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido o que o Espírito diz às igrejas. Quem é que vai receber autoridade sobre as nações? O vencedor. Aleluia. E quem é o vencedor? O vencedor é aquele que fez, que viveu o senhorio de Jesus Cristo, que se apropriou da natureza divina, que o Pai disponibilizou para cada um dos filhos. Está disponível para mim e para você. E nós tomamos posse como? Através da apropriação das maravilhosas e muito grandes promessas de Deus em nosso favor. Amém? Aqui no capítulo 3, também, versículos 5 e 6, fala assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante dos seus anjos. Aleluia. Quem tem isso? O vencedor. E quem é o vencedor? O vencedor é aquele que se rendeu ao Senhor Jesus Cristo e viveu buscando a glória do Senhor Jesus. Amém? Aqui no capítulo 3, também no 10 a 13 fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho cedo embora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Ao vencedor, far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, o apóstolo vai recebendo as palavras de Jesus, vai escrevendo as palavras de Jesus para enviar para a igreja, relatando o seguinte: olha, compensa você fazer tudo isso. Por quê? Porque o vencedor vai herdar o reino de Deus, vai possuí-lo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Amém? Vamos agora no capítulo 19, do versículo 11 em diante, que diz assim, ó: e vi o céu aberto,
E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para colher feridas das nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! É o nosso Senhor Jesus. E nesse momento que nós lemos aqui, ele está vindo fazer o quê? Tomar posse do seu reino. E conceder para mim e para você, conceder para cada um daqueles que vencer, um assento. Diz a palavra de Deus que nós nos sentaremos sobre tronos, julgando as nações. Mas, porque Jesus falou que aquele que vencer se assentará no seu trono, assim como ele venceu, se assentou com o Pai do trono. Então toda a conquista de Jesus, ela se torna minha e sua, quando nós fazemos o quê? Vivemos para a glória dele em obediência e submissão. Amém? Nós vamos ler ainda no capítulo 22, 2 textos, e diz assim, do versículo 1 até o 5 primeiro. Então me mostrou o rio d'água da vida, brilhante como que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. De quem estará o nome na nossa fronte? Do nosso Senhor e dono e proprietário exclusivo. Teremos a marca dele na nossa fronte. Amém? E no versículo 5. Então já não haverá noite, nem preciso eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Se você for verificar, existiram longos reinados sobre a terra. O chamado Rei Sol, Luís XIV, ele reinou de 1643 a 1715. Então foram 72 anos de reinado. E quando ele morreu, um homem presente no seu sepultamento declarou o seguinte: isso é que é viver e reinar. Ele teve tudo isso. E durante um longo tempo, 72 anos de reinado, é muito tempo. Agora eu pergunto para você, isso se compara com a eternidade? De jeito nenhum. Ele reinou 72 anos, muito menos de um século. Mas diz a palavra que o vencedor reinará pelos séculos dos séculos. Por toda a eternidade, o reino não terá fim. E eu sou um desses reis e sacerdotes. E você é outro deles. E basta que façamos o quê? Que estejamos empenhados com o reino de Deus durante a nossa vida presente, para que possamos reinar com o Senhor no seu reino eterno, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ainda fazer leitura nesse mesmo capítulo do versículo 12 em diante. Jesus falando, fechando a sua carta, a sua instrução para a igreja. E eis que venho sem demora, e para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Esse é o que testifica todas as palavras desse livro. Amém? O próprio Senhor. Ele que enviou essa revelação a João, seu servo, para falar conosco de como é constituído o reino eterno que foi preparado para mim e para você. E que nós poderemos desfrutar de tudo isso se permanecermos fiéis ao Senhor, na obediência a Ele, para o seu inteiro e completo agrado. Amém? Judas, o irmão mais novo de Jesus, vai concluir o nosso estudo desse dia com a sua doxologia, 24 e 25 de Judas. Olha só o que ele diz. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Eu quero, nesse momento, realizar a nossa última confissão. A confissão da 8ª parte da maquete de Deus. E como de costume, eu vou falar bem pausadamente, para que você possa acompanhar, tá bom? Que você possa declarar depois de mim. E sempre que você puder, retorne à live, ouça de novo, se aproprie, deixe que essas verdades estejam entrando profundamente na sua vida e no seu coração. Lembra que quando você começou a escrever o A, o B, o C, você teve que repetir muitas vezes até aprender. Assim foi quando você começou a falar as palavras. Você teve que repetir muitas vezes até você guardar a pronúncia. Assim é também com respeito às verdades eternas de Deus. Assim também é com respeito às promessas infalíveis e imutáveis de Deus. Quanto mais você ouvir, mais fé vai gerar no seu coração e mais profundamente você vai se apropriar dessas verdades. Em nome de Jesus. Então declare assim. Está escrito que o propósito eterno do Pai é ter uma família com inumeráveis filhos, todos semelhantes a Jesus, o primogênito entre muitos irmãos e o sumo sacerdote da nossa confissão. Também está escrito que para o cumprimento do seu glorioso e sublime propósito em minha vida, Ele me conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Incluiu-me na morte, na ressurreição e na glorificação do seu Filho Jesus Cristo. Fez-me assentar com Ele nos lugares celestiais, acima de todo poder, principado, potestade, domínio, bem como de todo nome que se possa nomear, não só no presente século, mas também no vindouro. Começou em mim a boa obra e haverá de completá-la até a volta de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto,
Confesso que viverei na esperança da sua volta, a bendita esperança, tendo como prioridade o fortalecimento e a expansão do seu reino aqui na terra. Através do meu testemunho, trabalho, orações e investimento financeiro, conhecerei, obedecerei e confessarei a palavra de Deus em todo o tempo e serei mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe extraordinariamente a sua vida e que Ele te conserve na presença dEle em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.